Infelizmente, George Santos, congressista americano, filho de brasileiros imigrantes, foi expulso em 1º de dezembro de 2023, por conduta imprópria, fato pouco comum. Ele é o 6º congressista expulso ao longo da história do Congresso, e os anteriores não levam à Guerra de Secessão Americana, sendo que 3 foram expulsos por apoio aos confederados que lutavam contra a União. Vamos mostrar brevemente quem são esses homens que estiveram intimamente ligados à história americana. John Bullock Clark, expulso em 13 de julho de 1861. Foi um político norte-americano. Nascido em Kentucky, Clark mudou-se com sua família para o Missouri em 1818 e começou a estudar direito. Ele abriu um escritório de advocacia em Fayette, Missouri, em 1824. Ele ocupou vários cargos no governo local nas décadas de 1820 e 1830. Clark também esteve envolvido na milícia estadual, servindo como coronel na Guerra do Falcão Negro em 1832, e eventualmente, subindo ao posto de major-general da milícia. Em 1861, Clark era rico e possuía 160 escravos. Em abril de 1861, a Guerra Civil Americana começou, com os estados se separando da União e formando os Estados Confederados Separatistas da América. Clark foi um dos principais secessionistas do Missouri. Em 13 de julho de 1861, Clark foi expulso de seu assento no Congresso, por lutar contra a União, depois de liderar tropas contra as forças federais na Batalha de Cartago. John W. Hyde, expulso em 2 de dezembro de 1861. Foi um advogado, soldado, ex-escravocrata e representante dos Estados Unidos do Missouri. Em 1840, Hyde mudou-se para o Missouri, onde lecionou e estudou direito. Ele foi admitido na Ordem dos Advogados do Missouri e começou a exercer a profissão em Jefferson City em 1844. No Censo Federal dos Estados Unidos de 1860, John W. Hyde foi listado como dono de uma mulher negra escravizada de 33 anos. Capitão na Guerra do México, Hyde liderou uma companhia que serviu no regimento de Doniphan, onde participou da Batalha de Sacramento. Durante a guerra, ele foi ferido 2 vezes. Ele também participou de uma expedição contra os Navajo no Novo México. Hyde foi eleito como um democrata para o 37º Congresso e serviu menos de um ano, de 4 de março de 1861 a 2 de dezembro de 1861. Foi expulso pelo 37º Congresso em 2 de dezembro de 1861. Por ter pego em armas contra a União, embora Hyde tivesse realmente renunciado ao Congresso dos Estados Unidos em 3 de agosto, 1861. Perdoado após a guerra, Hyde retornou a Kansas City, e ajudou a garantir a construção da Ponte Hannibal, a primeira que atravessa o rio Missouri. Quando foi inaugurada em 1869, fez de Kansas City uma cidade em expansão, e transformou a cidade fronteiriça em uma cidade, muito à frente dos centros ferroviários Leavenworth, Kansas e Omaha, Nebraska. Hyde fez fortuna com sua prática jurídica retomada, bem como com bancos e imóveis. Henry Cornelius Burney, expulso em 3 de dezembro de 1861. Foi um político americano que ocupou o cargo de senador dos Estados Confederados pelo Kentucky de 1862 a 1865. Entre 1855 a 1861, Burney cumpriu 4 mandatos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Advogado de profissão, Burney ocupou apenas um cargo público, secretário do tribunal, antes de ser eleito para o Congresso. Ele representou o 1º Distrito Congressional de Kentucky imediatamente antes da Guerra Civil. Este distrito continha toda a região de Jackson por Chazy do estado, que simpatizava mais com a causa confederada do que qualquer outra área de Kentucky. Burney prometeu aos eleitores de seu distrito que faria com que o presidente Abraham Lincoln fosse acusado de traição. O editor do jornal unionista, George De Prentice, definiu Burney como um sujeito grande, corpulento e falador que está sempre levantando questões de ordem e objeções para embaraçar os republicanos na Câmara. Burney ingressou no 8º Regimento Kentucky em Fort Donelson. Em 16 de fevereiro de 1862, Ulysses S. Grant liderou um ataque federal combinado do Exército e da Marinha contra o forte. A maior parte da guarnição confederada foi capturada,
incluindo o 8º Regimento Kentucky, mas Burnett escapou na retirada do general John B. Floyd após a derrota. Esta batalha encerrou o serviço militar de Burnett. As atividades subversivas de Burnett não passaram despercebidas por seus colegas no Congresso. Ele estava ausente quando o corpo voltou a se reunir em 2 de dezembro de 1861. No dia seguinte, o representante de Indiana, W. McKay Dunn, apresentou uma resolução para expulsar Burnett do Congresso. A resolução foi aprovada facilmente, exonerando Burnett da cadeira que ocupava continuamente desde 1855. Michel Myers expulso em 2 de outubro de 1980. É um político norte-americano e criminoso condenado que serviu na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de 1976 a 1980. Membro do Partido Democrata, Myers se envolveu no escândalo Abscon. Abscon foi uma operação do FBI no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 que levou à condenação de 7 membros do Congresso dos Estados Unidos e outros por suborno e corrupção. Mais tarde foi expulso da Câmara dos Representantes depois de ser pego recebendo subornos em uma operação do FBI. Ele passou 3 anos em presídio federal. James Traficant expulso em 24 de julho de 2002. Foi um político norte-americano e criminoso condenado que serviu como membro democrata da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de Ohio. Um populista econômico ferrenho conhecido por sua personalidade extravagante, ele representava o 17º Distrito Congressional. Ele foi expulso da Câmara em 24 de julho de 2002 depois de ser condenado por 10 acusações criminais, incluindo receber subornos, apresentar declarações fiscais falsas, extorsão e forçar sua equipe do Congresso a realizar tarefas em sua fazenda em Ohio e casa flutuante em Washington, D.C. Ele foi condenado à prisão e libertado em 2 de setembro de 2009, depois de cumprir uma sentença de 7 anos. James morreu em 27 de setembro de 2014, após um acidente de trator em sua fazenda em Green Township, Ohio. George Anthony Santos. É um político americano do estado de Nova York. Membro do Partido Republicano, foi eleito representante na Câmara Federal pelo 3º Distrito Congressional de Nova York nas eleições legislativas de 2022. Após sua vitória eleitoral, diversas alegações em seu currículo foram contestadas pelo jornal The New York Times. 7 semanas depois de eleito, Santos admitiu ter mentido sobre seu histórico educacional e profissional. Ele também admitiu falsidades em relação à propriedade de certos bens. Depois de originalmente alegar ter a crenças de origem judaica, ele voltou atrás e afirmou não ter ascendência judia ou praticar a religião. Tomadas em conjunto, as alegações mostram que Santos usou desonestidades e enganações repetidamente para chegar aos salões do Congresso e enriquecer, disse o procurador dos Estados Unidos em um comunicado. Ele usou contribuições políticas para encher seus bolsos, solicitou ilegalmente benefícios de desemprego que deveriam ter ido para os nova-iorquinos que perderam seus trabalhos devido à pandemia e ainda mentiu para a Câmara dos Deputados.